E contando um pouquinho da minha história, eu nasci na cidade de São Paulo. Com o falecimento do meu pai foi o motivo da minha ida aqui para Campo Grande, a trabalho. Eu cheguei aqui em Campo Grande com quase 18 anos de idade e não conhecia Jesus. E numa experiência de cura, eu tenho uma experiência com Jesus, me converto e fui parar lá na primeira igreja batista, desde a minha conversão. E como o Fabrício falou, só assim fazendo um ajuste na fala do Fabrício, que eu já falei isso para ele tantas vezes, né? E às vezes eu esqueço alguns detalhes, né? Quando me converti, imediatamente eu já tive um discipulador. Então, foi a partir daquele discipulado que eu fui conhecendo a igreja. E em 1995 para 96, eu comecei a liderar meu primeiro pequeno grupo, irmãos. Então faz a conta, você que é bom de geografia, 96 para 2022, são quantos anos aí? 26 anos. 26 anos que eu comecei a liderar um grupo de casais e foi uma revolução na minha vida. Foi algo assim extraordinário. E eu comecei a liderar, Fabrício, não tinha curso, eu nunca vi ninguém liderar. Então eu fui aprender na raça, com acertos e erros. Não tinha literatura, não tinha mic, não tinha nenhum movimento, só que eu liderava os novos batizados na igreja, e eu percebi que eu não conseguia mais pastorear aqueles novos batizados, eu precisava multiplicar aquele pastoreio em pequenos grupos, de casais, de mulheres, de jovens, e aí eu fui levantando alguns líderes e tal, e aí aquilo ali cresceu bastante, só que aí em 1999 o pastor Gilson um dia me chamou e falou assim: ele está nascendo uma nova igreja, cara. Está nascendo uma nova igreja, vamos estruturar isso. Aí o pastor Gilson foi fazer treinamentos e tal, e voltou para Campo Grande e nós começamos o primeiro protótipo, muito parecido com o PGM, né, que nós temos hoje. Então, em 1999, numa noite como uma dessa aqui, meu irmão, eu estava sentado numa sala no apartamento do pastor Gilson, e eu não tinha ideia da revolução que a igreja ia vivenciar nos próximos anos. E eu participei daquele protótipo ali uns 6 meses, e eu saí na multiplicação liderando um pequeno grupo, e eu fui membro de pequeno grupo no protótipo, eu cheguei na liderança do pequeno grupo, eu multipliquei aquele pequeno grupo algumas vezes, cheguei na supervisão daqueles pequenos grupos que eu multipliquei, fui supervisor deles, e sendo bem honesto para vocês, irmãos, eu quero ser muito, muito honesto, eu não quero falar só de acertos, eu quero falar de acertos e de erros, porque eu acho que eu tive mais erros do que acertos nessa caminhada. Foi muito uma experiência de tentativa e erro para ter subsídio para treinar novos líderes nos dias de hoje. Então, acho que Deus permitiu que eu vivesse os erros, apontasse os erros para que os líderes não vivessem os erros que eu vivi no passado, mas eu errei bastante. E eu dou uma nota assim, raspando, passei com nota 6 na minha liderança de pequeno grupo, porque errei bastante. E aí, quando eu cheguei na supervisão, eu me frustrei, porque o entendimento que eu tive de supervisão é que era uma fiscalização, e eu me frustrei, porque eu sou uma pessoa muito relacional, eu sou uma pessoa muito da cozinha, dos bastidores, da conversa, do discipulado, e eu vi que aquele tipo de supervisão não servia para mim, eu paro e vou estudar. Vou estudar material, literatura, e aí um dia eu decido recomeçar o processo que eu tinha parado, e fui ser membro de pequeno grupo novamente, recomecei todo o processo, e quando eu cheguei no pequeno grupo, que nós hoje somos a Rede do Amor, nós começamos um pequeno grupo aqui na nossa casa com 4 pessoas, com a multidão de 4 pessoas. E aí eu comecei tudo zero. E aí cheguei de novo na supervisão, depois aquela supervisão cresceu, nós multiplicamos aquela supervisão de novo, cheguei na coordenação, a coordenação é uma supervisão das supervisões,
E aí depois nós multiplicamos aquelas coordenações, a minha coordenação, e eu cheguei no pastoreio da rede, e como pastor de rede, nós saímos de um PGM para próximo de 100 PGMs. É algo assim extraordinário, irmãos, extraordinário. Eu quero te contar uma experiência para a gente entender. Quando nós tínhamos 4 pessoas no nosso PGM, 4, talvez o seu PGM esteja vivendo isso. Nós fomos num retiro, e naquele retiro à noite tinha uma vigília. E naquela vigília, o meu líder do PGM falou assim: William, eu estou com vergonha. Nós somos o menor PGM da igreja. E eu falei: não, Newton, fica tranquilo, uma hora Deus vai enviar as pessoas. E falei aquilo mais para confortá-lo do que outra motivação. E a hora que eu dobro os meus joelhos para orar naquela vigília, o Espírito Santo fala comigo, Fabrício, como se fosse hoje. E aquilo que o Espírito Santo falou para mim, eu quero ministrar no seu coração nessa noite. O Espírito Santo falou para mim naquela noite: William, de verdade, vocês são o menor PGM da igreja. Vocês são o menor PGM da igreja. Aí o que Deus falou? Mas vai chegar um dia que vocês serão uma grande multidão. E quando isso vir a acontecer, lembre-se que foi a mão poderosa do Senhor que fez todas estas coisas, para que toda honra e glória seja dada exclusivamente ao nosso Deus. Ah, meu irmão, quando o Espírito Santo falou aquilo ali, eu virei um leão naquela noite. Eu falei: Deus, eu quero viver isso na minha vida. E aí, querido? E aí parece que o Espírito Santo começou a abrir o Mar Vermelho, o Rio Jordão, gigantes caíram, estradas no meio das montanhas, e para honra e glória exclusiva do nosso Deus, meu querido. Eu já tive a oportunidade de mais de 200, estou chutando assim por baixo, de 200 multiplicações de PGMs nos últimos anos. Deus fez coisas assim extraordinárias. E todas as vezes que eu vejo essas coisas acontecendo, se mover, eu lembro que foi a mão poderosa do Senhor que fez todas essas coisas. O meu trabalho como líder é apenas não atrapalhar o que o Espírito Santo quer fazer. Então, meu querido líder, que você está começando hoje, você ainda não é nem líder, mas um dia virá a ser. Que você nessa noite venha falar: Deus, eu quero viver isso. E quando as coisas começarem a acontecer no seu PGM, pessoas se convertendo, PGM se multiplicando, você nunca se esqueça que foi a mão poderosa do Senhor que fez todas essas coisas. Se você tiver essa motivação a iniciar esse treinamento, dizendo: Pai, eu não sou nada, eu sou limitado, mas faz aquilo que tu queres, você corre um sério risco nos próximos anos de você ver algo sobrenatural acontecendo no seu chamado, no seu ministério, no seu PGM. A mão poderosa do Senhor é que fez todas essas coisas. E nós precisamos ter essa motivação, da humildade, da dependência do Senhor. Eu quero aqui compartilhar a tela, Fabrício, já estou liberado, né? Ok? Esse aqui é um material muito bom. Se o senhor quiser crescer ela, é só o senhor clicar aí no modo apresentação que ela vai ficar a tela toda. Para mim está a tela toda, Fabrício. Para a gente não. Então vou ter que fechar, né? Aí você vai ampliar ela e depois, quando você for compartilhar, você vai ver a janelinha da tela toda. Uhum. Eu vou ter. Nós não estamos te ouvindo. Se não tiver como, não tem problema. Daquele jeito a gente também vê. Seu microfone está fechado. Toda vez que eu jogo aqui na tela cheia, ele não me dá a opção de voltar pro
Pode compartilhar a tela, então. Aí você pode abrir ela depois de compartilhada. Pode fazer o lançamento igual o senhor fez. Ok? Aí agora foi. Estou recordando aqui, irmãos. Ai, Fabrício, ele não está indo. Os 5 princípios da visão da igreja multiplicadora, que é muito importante nós compreendermos que esse é o nosso negócio, esse é o nosso chamado: oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de liderança, compaixão e graça. Todos esses 5 princípios, irmãos, nós podemos viver em pequenos grupos. Viver a oração em pequeno grupo, viver a evangelização discipuladora. Quando nós multiplicamos um PGM, nós estamos plantando igrejas do Senhor Jesus em outros lugares. No pequeno grupo, é uma estratégia tremenda para formarmos líderes, e com paixão e graça nós podemos viver isso de maneira bem intensa, bem prática no pequeno grupo. E a temática dessa noite é a liderança do PGM. Eu quero mais compartilhar experiências desses últimos anos, de como nós vivenciamos a formação dos nossos líderes aqui na Primeira Batista. E quando nós falamos de liderança, nosso maior exemplo sempre será Jesus. E essa foto aí do lava-pés mostra a principal característica de Jesus, que ele era um líder servo. Então, irmão, esse é o nosso chamado. Somos chamados para servir, somos chamados para lavar os pés, somos chamados, meu irmão, para ter a mesma motivação que Jesus teve, onde nós precisamos, nesse propósito de sermos líderes do Senhor Jesus, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos moldar para que sejamos líderes como Jesus. Então, nessa noite, eu preciso parar um pouquinho e perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, qual área da minha vida ainda eu preciso ser moldado para ser um líder que se pareça com Jesus? Porque, irmãos, eu percebi ao longo desses últimos anos que a principal característica, o principal elemento da liderança do pequeno grupo é o exemplo. O exemplo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu percebo que as igrejas são a cara do pastor e o PGM é a cara do líder. Se aquele líder é um líder de oração, o PGM será um PGM de oração. Se aquele líder ele tem uma pegada de evangelização discipuladora, o PGM vai ter uma pegada de evangelização. Se aquele líder ele tem uma pegada de compaixão e graça, o PGM ele vai nas pegadas do líder. Então, meu querido, nessa noite eu quero fazer você sonhar e ser um líder que se pareça com Jesus, que ao longo dos próximos anos você permita que o Espírito Santo molde a sua vida para que você seja um líder que se pareça com Jesus. E esse líder que se parece com Jesus, ele tem 2 características muito importantes. Ele é encorajador e ele é servo. Irmãos, eu nasci para encorajar as pessoas. Eu tenho prazer de encorajar as pessoas. Dificilmente, irmãos, você vai... eu vou no supermercado, eu vou no comércio, toda a minha evangelização discipuladora, ela é calcada no encorajamento. Quando eu vejo um garçom que me serve bem, alguém que me atende bem, por exemplo, eu fui numa farmácia, estava querendo comprar uma coisa, e aí a atendente falou: olha, se você levar esse outro produto, você vai pagar um pouquinho mais, mas vai levar um produto de mais qualidade. Eu falei: olha, obrigado, parabéns pelo seu atendimento, Deus te abençoe. Irmãos, Fabrício, nós vivemos num ambiente de tanta crítica, nós vivemos num ambiente de tanto julgamento, que o mundo espera discípulos, líderes que sejam encorajadores. E quando eu vou para a palavra do Senhor,
Depois de Jesus, o líder que foi, na minha opinião, o maior encorajador do Novo Testamento foi Barnabé. O próprio nome dele já é o prefixo e sufixo, né? Filho do encorajamento. Então, queridos líderes da Hope, que esse nome essa igreja não tem esse nome por acaso. Hope quer dizer esperança. Se você não sabia disso, né? Eu acho que sabe. Mas que você seja esse canal de esperança, que a liderança da Hope seja uma liderança que leva esperança, que leva encorajamento. As pessoas precisam de esperança. Brasília precisa de esperança. O Brasil precisa de líderes encorajadores, líderes que chegam assim a dias cinzas, né, irmão? A dias complicados, que nós precisamos encorajar, nós precisamos trazer palavras de ânimo, palavras de consolação, de encorajamento, de esperança. E outra característica desse líder que se parece com Jesus, ele é servo. No mundo corporativo, nós estamos cheios de chefes. No reino de Deus só tem um rei, só tem um chefe, que é Jesus Cristo, o trono já foi ocupado. Todos nós somos chamados para ser servo. Eu quero desafiar você nessa noite, meu queridão, pedir Espírito Santo, molda a minha vida. Molda a minha vida que por onde eu passar, eu exalo encorajamento. Que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou um líder servo, um líder que venha encorajar. E o próprio exemplo do Senhor Jesus, ele é muito, muito nítido em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Tendem vós. Eu quero fazer um desafio. Eu já fiz uma dinâmica com esse texto aqui, e eu quero pedir a permissão para vocês. Quando você vê a palavra Deus, eu sei que não é uma heresia que eu vou falar, só uma ilustração para você entender a motivação do líder de Cristo. Você tira a palavra, no lugar onde está Deus, coloca líder. Só para a gente fazer uma leitura, como deve ser a motivação do líder que serve a Cristo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma, tira a palavra Deus, líder, existindo em forma de líder, não considerou o fato de ser igual a um líder. Jesus, meu irmão, ele era Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Queridão, um grande segredo, fazendo um paralelo isso com a liderança, é que você não você venha sentar nesse título e dizer, eu sou líder. Olha como eu sou importante. Não, irmão. Liderança não é um título. Liderança, meu queridão, é um estilo de vida. Que Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo. Agora, como é que deve ser essa liderança? Algo que deve se apegar, não se apegue ao título de líder. Se apegue, meu queridão, ao título de ser servo. Se apegue ao estilo de vida de Jesus de ser servo. Ao que deveria se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo. Querido líder, futuro líder que está aqui nessa noite, se esvazie nessa noite, assumindo a forma. Se você quer ser líder, ou já é líder, assuma a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, no caso, no sentido fazendo semelhante, meu irmão, a todos os seus liderados. Assim, na forma de um liderado, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o grande segredo. Queridão, não acho que você assumindo a liderança, você tem assim um patamar mais alto, e eu vou na contramão disso aí. Eu quero desafiar você, tem a mesma motivação de João Batista, que disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Quem assume a liderança de um PGM, meu queridão, está sendo chamado nessa noite a descer um degrau, ao degrau de ser servo, ao degrau, meu irmão, de se esvaziar a si mesmo, das suas vontades, dos seus desejos, e só tem uma motivação, a glória do Senhor. Só tem uma motivação, abençoar as vidas. Só tem uma motivação, que Jesus apareça na sua vida. Ah, meu querido, e aqui nós encontramos nesse material tremendo, quais são as características desse bom líder? E eu quero, assim, com todo respeito, meu irmão, todo respeito, nessa geração, nesse momento que nós estamos vivendo, eu não quero desafiar você a ser um bom líder. Eu não quero,
Perdão, não que o material tenha algum problema na escrita, não, não é isso. Mas eu quero desafiar você a não ser um bom líder. Eu quero desafiar você a ser um excelente líder. Eu quero profetizar que da Hope nascerão líderes, meu irmão. Líderes que vão fazer, serão como aqueles que estão fazendo, aqueles que fazem barulho, aqueles que estão transtornando Brasília, venham entrar pelas casas, entrar pelos condomínios, pelos prédios. Eu quero desafiar você a ser um líder de excelência, não apenas um bom líder, mas um líder de excelência. E a principal característica de um líder de excelência, meu irmão, é o testemunho. Querido. E abrindo meu coração para você, os melhores líderes que eu trabalhei não eram aqueles mais populares, aqueles que falavam melhor, que tinham talvez as melhores condições financeiras, mas os melhores líderes que eu encontrei ao longo desses 22 anos foram aqueles líderes, meu irmão, que tem um testemunho irrepreensível, testemunho. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Fabrício, uma vez chegou um amigo meu na igreja e eu fiquei muito feliz com a presença dele ali na igreja e eu falei assim, queridão, dá oportunidade de eu te colocar num PGM. Aí ele falou assim, cara, é meu sonho. Eles brincam comigo, né, com isso. É meu sonho para o PGM da Primeira Batista. Aí eu falei assim, a cidade é grande, né? Não tão grande como Brasília, mas uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, muito esparramada. Para você atravessar ela de um lado a outro demora mais ou menos 1 hora, sem trânsito. E aí eu falei, cara, onde você mora? Ele falou o bairro dele, falou mais ou menos onde quer. Eu falei, cara, eu tenho um PGM na rua que você mora. Aí ele falou assim, cara, que legal, que legal, que legal. Aí eu falei, olha, o PGM do fulano e da ciclana. Aí ele fica sério comigo, falou, como é que é? Fulana, casado com ciclano, que mora numa casa mais ou menos assim. Eu falei, esse mesmo, eu todo animado. Eu falei, conhece? Ele vira para mim e falou assim, rapaz, jamais eu participaria do PGM desse casal. Olha, aquele povo dá um mau testemunho. Aquela mulher fica gritando da casa dela, que lá onde eu moro eu ouço os gritos daquela mulher. Olha, ela xinga o marido, ela xinga os filhos, é uma confusão naquela casa. William, pelo amor de Deus, será que você não tem um PGM melhor? Meu irmão, se eu tivesse, Fabrício Freitas, se eu tivesse um buraco, eu colocaria a minha cabeça dentro, tapava o buraco e nunca mais queria aparecer na frente daquele meu amigo. Eu fiquei muito envergonhado. E eu descobri com os meus erros que o testemunho cristão exemplar é a principal marca de um líder de excelência. Às vezes, meu irmão, você não sabe todas as respostas da Bíblia. Muitas vezes, meu irmão, você não tem experiência, mas as pessoas não vão te seguir, porque você talvez tenha todas as respostas. As pessoas não vão te seguir como líder, porque você é uma pessoa que às vezes tem dinheiro ou tem uma boa casa. As pessoas vão te seguir a longo prazo, porque elas olham para você e falam, uau, esse meu líder é um homem de Deus. Essa é a minha líder, é uma mulher de Deus. Por isso, meu irmão, o testemunho, ele não fala. O testemunho, ele grita. Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo. E no mundo corporativo, a empresa não quer nem saber o que o cara faz depois do horário do expediente. Se ele vai para o bar, se ele não vai. Ela quer que no horário comercial que ele dá o expediente dele ali, que ele produza o melhor. Agora, o que ele vai fazer ali, fora do horário do expediente, eles não querem nem saber. Ele não quer saber se ele torce para o Flamengo, para o Vasco, para o Corinthians, para o Atlético, para o Cruzeiro, para o São Paulo. Não quer nem saber se ele é casado, se ele não é casado. Mas no horário do expediente ele tem que produzir. O reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus, o testemunho é o elemento mais importante.
Por isso, meu querido, nós precisamos passar por um processo de transformação contínua. Se eu pudesse, eu queria usar uma camiseta todos os dias da minha vida escrito assim, em reforma. Porque a cada dia eu quero ser transformado de glória em glória. Cada dia eu quero me parecer mais com Jesus. Cada dia eu quero dar um testemunho melhor. E essa é a primeira característica de um líder de excelência. Outra característica fundamental de um líder de excelência é ser dirigido pelo Espírito. Ah, meu irmão. Meu irmão, quantas vezes o Espírito Santo, meu irmão, nos deu livramento, nos deu direção, nos deu capacitação. Eu, quando era líder, como eu falei para você, eu era um líder assim, razoável, né, meu irmão? Nota 6. E aí, irmão, uma das noites aqui em casa, sabe aquela reunião que o louvor não flui, que os irmãos estão cantando assim, a alegria está no coração. Eu falei, meu Deus do céu. Aí na facilitação do estudo parece que era um velório. Eu falei, não, meu Deus, tem misericórdia de nós. Aí eu falei, Deus, o que a gente faz? O Espírito Santo falou assim, William, para a reunião, e leva todo esse povo para o quintal. E eu falei, irmãos, me desculpe, mas o Espírito Santo está me dando uma direção. Vamos parar o encontro aqui. Nós estamos vivendo uma batalha aqui. Vamos lá para o quintal. E veio o povo para o quintal, aí tinha uma abertura aqui no nosso quintal, a noite estava muito estrelada, e aí o irmão veio com violão, eu falei, faz um acorde aí, bem de leve. Irmãos, vamos só olhar para cima, e vamos só fazer oração de gratidão. Meu irmão. E aqueles irmãos começaram a agradecer a Deus, agradecer pela família, Meu irmão, aqui foi pegando fogo. Aí, de repente, já tinha irmãos sentados, ajoelhados no quintal, chorando, clamando a Deus. Foi um derramar do Espírito Santo, sobrenatural. Aí você falou, William, mas quantas vezes você fez isso em 22 anos? Uma. Era para aquela noite. Mas nenhuma noite eu vivi isso, meu irmão. Mas naquela noite, eu precisei ouvir o Espírito e levar o povo para o quintal, porque era aquilo que o Espírito Santo. Eu tive uma... Perdão, às vezes o Espírito Santo me traz à memória algumas coisas e eu choro, tá, irmãos? Me perdoe, porque isso é muito forte na minha vida. Mas quando eu era líder de PGM, nós sempre abrimos assim, você tem um testemunho, meu irmão? Você tem um testemunho para contar, uma história que está acontecendo? Como foi sua semana? Aí um irmão muito querido do PGM virou para nós e falou assim, eu estou sendo ameaçado de morte. Uma pessoa queria me matar. E o mais difícil, irmão, e que era o marido de uma irmã do PGM. Você imagina um negócio desse? O marido de uma irmã do PGM que não fazia parte do PGM, que não era crente, queria matar o irmão da igreja. Matar mesmo. E aí o Espírito Santo falou assim, para a reunião. Para tudo. Não tem reunião hoje, não tem roteiro, não tem louvor, para. E o Espírito Santo coloca no meu coração, Miguel, não é você que está sendo ameaçado de morte, é o PGM que está sendo ameaçado de morte. Todos nós estamos ameaçados de morte. Meu irmão, nós agarramos aquele rapaz naquela noite, uma direção do Espírito, e nós começamos a batalhar em oração, em jejum. O PGM jejuava todos os dias, tinha uma escala de jejum. Além da reunião, tinha uma vigília, uma reunião de oração pelo Miguel. Quando o Espírito Santo direciona, meu irmão, todos foram imbuídos no mesmo propósito. E ali, algumas semanas depois, numa reunião do PGM, o Miguel falou, posso falar? O marido da irmã me ligou e pediu perdão e falou, olha, Miguel, me perdoe, eu estava enganado em relação a você, eu quero ir para a sua igreja, quero conhecer o seu Deus. Meu irmão, isso foi muito forte na minha vida, mas são experiências que ao longo desses anos, Deus possibilitou que eu tivesse, que se eu pudesse, recomeçaria tudo de novo. Porque como é bom andar na direção do Espírito. Nessa direção do Espírito, quantas vezes eu lembro
que havia líderes mais populares, mais carismáticos, e o Espírito Santo me direcionou para investir em novos líderes. Então, aquele líder que consegue discernir a voz do Espírito e consegue andar no poder, no mover do Espírito, vai viver coisas extraordinárias. E essa é uma das características que diferenciam líderes de líderes, líderes que ouvem a voz do Espírito. Outra característica tremenda de um líder de excelência é aquele que tem consciência de missão. Com o passar do tempo, irmão, muitas vezes nós estamos liderando um pequeno grupo e parece que nós perdemos a consciência de missão e achamos que só lideramos uma reunião. Não, meu irmão. Você precisa entender. Você que é líder de PGM, você está debaixo da grande comissão, você está debaixo de ordem, você está debaixo de mandamento, você está debaixo de autoridade e debaixo da presença do Senhor. Que você não está ali apenas dirigindo uma reunião, mas você está conduzindo homens e mulheres para experimentar a salvação em Cristo Jesus. Você está levando ali um pequeno grupo num processo de transformação de vida, de libertação, de conversão. Então, querido, tenha consciência da sua missão. Quando eu olho para a grande comissão, eu vejo ali 3 elementos fundamentais que nos dão base para a liderança do pequeno grupo. Quando Jesus diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, eu entendo que aquela autoridade foi transferida para a igreja. Então, quando você lidera um pequeno grupo, meu querido líder, você está debaixo da autoridade de Jesus. Quando Jesus fala, olha, e de fazer discípulos, eu entendo ali, está a nossa missão. O PGM existe, meu irmão. O PGM existe para multiplicar discípulos. O PGM existe para multiplicar liderança. E a liderança é multiplicada na mesma proporção que nós multiplicamos líderes. E quando Jesus fala, olha, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, eu percebo aqui é a presença de Jesus no PGM. Então, querido, tenha consciência que você faz parte do maior projeto que esse mundo já viu, de resgatar vidas, de multiplicar discípulos. Outra característica extraordinária do líder de PGM é aquele que tem uma vida devocional consistente. Eu posso contar mais uma experiência aqui, Fabrício? Você me permite aqui que eu vou contar várias experiências? Meu pastor, o senhor está à vontade, nós estamos bebendo de balde aqui. Quando eu liderava um dos PGMs, aquele PGM foi extraordinário, rapidinho ele se multiplicou. E aí na multiplicação, passou algumas semanas, o PGM que ficou comigo, ele ficou muito fraquinho, ficou assim desmotivado, e eu comecei a orar e falei assim, Deus, o que aconteceu com o meu PGM? Era tão bom antes da multiplicação, e depois da multiplicação tá essa paradeira. Aí Deus falou o seguinte assim para mim, é porque lá no outro PGM tem um líder que ora, o Orlando. O que foi para o outro PGM era um homem de oração. E o que sustentava o meu PGM era o Orlando que orava. E Deus falou assim, você tem que ter uma vida de oração igual a do Orlando. E ali eu entendi, meu irmão, amado, que nós podemos fazer estratégias, nós podemos fazer planejamento, nós podemos fazer reunião, nós podemos ter o melhor roteiro, nós podemos ter o melhor louvor, mas se não tiver uma vida de oração, de intercessão, devocional consistente, querido, quando Mateus 6, quando Jesus fala assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai, não é as bênçãos do teu pai, busca o teu pai que te vê em oculto, ele te recompensará, em algumas versões diz, recompensará publicamente, quando eu dobro os meus joelhos no meu tempo a sós com Deus, quando eu abro a minha Bíblia para ler a palavra, eu me encho de Deus, aí eu posso me derramar na liderança do pequeno grupo. Esse é o segredo da liderança do pequeno grupo. Esse é o segredo. É na vida devocional, ali no meu tempo a sós com Deus, que eu sou moldado, que eu sou forjado, que eu sou transformado, quando a palavra fala do meu coração, aquelas áreas da minha vida que ainda precisa ser moldado, que ainda eu não dou um testemunho exemplar, é ali que Deus vai me apertando, é ali que Deus vai me curando, é ali que Deus vai me libertando. Então eu quero desafiar você a ter uma vida devocional consistente.
Uma coisa muito importante, características de grandes líderes, eles são submissos à liderança. Uma vez eu tinha um líder de PGM, que eu era supervisor dele, e eu falava assim, irmão, vamos fazer uma tarde do amigo, um evento de colheita para nós trazermos os visitantes. Aí na reunião ele falava assim, combinado. Ele chegava lá no PGM e falava assim, olha, pastor William está querendo que a gente traga visitante aqui, mas nós não vamos trazer nenhum visitante aqui. E eu não ficava sabendo. E aí, meu irmão, esse rapaz, ele conseguiu multiplicar o PGM dele e chegou na supervisão. Você sabe o que aconteceu com a supervisão dele? Ele falava o que devia ser feito e todos os líderes da supervisão dele eram desobedientes, insubmissos, porque aprenderam com ele. E aí um dia eu começo a conversar com esse supervisor, ele abre o coração, ele fala do pecado dele, e a gente chega foi a ação mais triste que eu fiz ao longo de 22 anos. Foi pegar uma supervisão inteira e ter que desativar, porque eu e aquele supervisor chegamos à conclusão que era tão doentia a relação, a motivação, que não teria coisa melhor do que desativar todos os PGMs. E eu tive que desativar toda aquela supervisão e recomeçar novamente todo o processo. E hoje ele é líder, e hoje ele entendeu o que é submissão a essa liderança, e hoje, às vezes, ele é tão submisso que ele fala assim, William, eu estou pensando em fazer algo diferente no PGM, o que você acha? Eu falei, queridão, solta o braço, isso é benção. Mas, querido, nós precisamos ser submisso à nossa liderança. Isso, ser submisso à liderança é algo que você está semeando, que os seus futuros líderes serão submissos à sua liderança também. Eu quero citar aqui algumas atribuições de um líder de excelência de PGM. Algumas atribuições muito importantes são estabelecer alvos, irmãos. Às vezes a palavra alvo no nosso meio, Fabrício, às vezes ela se confunde, às vezes as pessoas não ficam assim muito confortáveis, às vezes ela tem alvo lá no trabalho, ela tem alvo na empresa, na faculdade. Então, geralmente eu tenho procurado trabalhar, em vez de estabelecer alvos, estabelecer sonhos. Vamos sonhar juntos com a nossa multiplicação? Vamos sonhar em alcançar vidas para o Senhor Jesus? Vamos sonhar em formar novos líderes? Então, eu tenho assim, tido uma tranquilidade maior para falar com as pessoas quando eu troco a palavra alvos, quando eu estabeleço sonhos. Não sei se é a realidade de Brasília, mas aqui de Campo Grande, quando você fala alvo e meta, a pessoa, eu não quero ter alvo, não quero ter meta. Mas quando você fala assim, vamos sonhar juntos, vamos sonhar juntos. São seres humanos, né, irmãos? Somos seres humanos com as nossas vulnerabilidades e limitações, mas eu quero fazer você sonhar nessa noite com 3 coisas no seu PGM. 3 coisas eu quero fazer você sonhar. Eu quero fazer você sonhar no seu PGM em Deus te dar pelo menos um casal de líderes em treinamento, auxiliares, ou uma pessoa, mas pelo menos um líder em treinamento. É um alvo, é um sonho. Deus, sonha com isso, meu irmão. Sonha com um novo líder em treinamento, pelo menos ou um casal. Eu quero fazer você sonhar com pelo menos uma pessoa para Jesus antes da multiplicação. Você já imaginou se o seu PGM ganhar uma pessoa para Jesus? O PGM participar de um batismo de alguém? Que coisa linda, meu irmão. Nossos batismos aqui, os PGMs se aproximam perto do batistério e ali a gente leva bexiga, banner, alguns levam buzina, e nós celebramos ali porque se há festa no céu quando o pecador se arrepende, nós queremos também fazer festa na terra. Então, quando alguém se batiza, alguém se converte, nós podemos celebrar a Jesus. E como é gostoso quando o PGM, meu irmão, ele alcança uma vida. Quando o PGM levanta um líder em treinamento, eu vibro, meu irmão. São 2 coisas que eu vibro bastante com o PGM. Quando um líder me liga e fala assim, William, fulano de tal aceitou a liderança, nós vamos multiplicar, aleluia! E eu vibro também quando o líder fala assim, William, vai domingo no culto tal, porque nós vamos ter batismo, aleluia!
aleluia, aleluia, vamos celebrar, tem festa no céu, tem festa na igreja, aleluia. E outro dia de muita festa que eu quero fazer você sonhar é com o dia da multiplicação do seu PGM. Então, esses três alvos, esses três sonhos, você precisa todos os dias colocar diante de Deus. Deus, nos dê um novo líder. Deus, nos dê novos discípulos. E Deus, nos dê a multiplicação. Meu irmão, você não está sonhando os seus sonhos. Esses são sonhos de Deus. Venha sonhar os sonhos de Deus. Estabelecer alvos que, na verdade, são sonhos de Deus. Deus vai te dar. Se você pedir, meu irmão, Ele vai te dar novas pessoas. Na oração de Jesus, Ele fala assim, peça que o Senhor dará trabalhadores. Ou seja, para o nosso contexto, dará novos líderes. Meu irmão, sonhe, estabeleça novos alvos em Deus, estabeleça sonhos em Deus. E outra coisa muito importante é que, como é que nós vamos viver os sonhos de Deus na força humana? Impossível. Meu irmão, nós estamos há 22 anos caminhando com pequenos grupos pela fé. É pela fé. Nós sonhamos em multiplicações pela fé. Nós sonhamos em alcançar novas pessoas para Jesus, é pela fé. Nós vamos multiplicar, é pela fé, é pela fé, é pela fé, irmãos. Quando eu vejo a galeria da fé ali no livro de Hebreus, todos aqueles homens, eles fizeram coisas extraordinárias pela fé. Eu quero desafiar você, meu irmão, a parar de andar na força do teu braço, para andar na força do braço de Deus. Quero confessar um pecado aqui para vocês. No ano de 2014, de 2012 a 2015, eu vivi aqui na igreja, irmãos, coisas extraordinárias, assim, batismo todo mês, teve semanas que eu tinha multiplicação todo dia, tinha multiplicações que eu escolhi, eu vou nessa multiplicação porque essa eu não posso ir porque é muito longe. E aí sabe o que aconteceu, meu irmão? Meu coração foi se acostumando. E eu fui ficando frio, ficando insensível com essas coisas, aí a multiplicação já não queimava tanto o meu coração, o batismo já não estava queimando tanto, e aí o processo parou tudo aquilo que estava parecendo uma locomotiva numa banguela, ela para, e aí de repente eu percebo, falei, opa, tem alguma coisa errada, e eu fui para os pés do Senhor, e Jesus disse para mim, você parou de confiar na força do meu braço e você está andando na força do planejamento. E ali eu me arrependi. E ali eu aprendi que é a mão poderosa do Senhor que faz todas as coisas. Se você está vivendo uma coisa, meu irmão, difícil aí na sua liderança, no seu PGM, mas se você colocar isso em oração diante de Deus constantemente, eu tenho certeza que Deus é poderoso para mudar essa realidade. Caminho por fé e não por vista. Vigia o inimigo, irmão. Nós, como líderes, nós precisamos vigiar o inimigo. Aí você fala assim, mas William, o inimigo vai aparecer no nosso PGM. Não, meu irmão, ele não vai aparecer no seu PGM. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas o inimigo usa as pessoas. Aí que está o problema. Confessar um pecado aqui para você. Eu não vigiei e paguei um preço muito alto. Nós fizemos um jantar para os líderes, e o nosso povo, Fabrício, come muito. E chegou no meio da festa, igual no casamento em Caná da Galileia, acabou o carreteiro. Só que Jesus, naquela noite, ele não resolveu fazer a multiplicação, ele fez a multiplicação dos pães e vinhos, só que naquela noite não multiplicou o carreteiro. E ficaram alguns irmãozinhos lá, ele acabou a comida. E o outro assim, eu paguei, vou para casa com a barriga vazia. Aí aqui foi me irritando. E aí eu não tive a sabedoria de falar com a irmãzinha que fez o carreteiro, eu acho que eu fui um pouco duro com ela. E aí, meu irmão, aí já sabe, né, o que aconteceu. Aí a família dela tomou as dores, e aí para restabelecer a comunhão com aquela família, meu irmão, tive que pedir perdão, tive que comer, não vigiei. Então, a dica que eu dou para você, meu irmão,
Tome muito cuidado nas situações de estresse. Estresse. Há momentos na liderança que você vai ver estresse. É nesses momentos que às vezes é você falar assim, ó, vamos orar, meu irmão. Amanhã a gente fala sobre isso, mas não haja, meu irmão, no momento que você está estressado, ficou irritado. Meu irmão, espera um pouquinho, vamos conversar amanhã. E é melhor você, meu irmão, te retirar o time de campo do que você chutar o pau da barraca e tudo aquilo que você construiu se destruído. Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer, meu irmão, matar, roubar e destruir. E aí ele ficou que a estratégia que ele usa dentro dos pequenos grupos, jogar um contra os outros. E nós precisamos ter discernimento para identificar essa batalha espiritual. Então, hoje, quando eu percebo que eu fiquei um pouquinho mais estressado, meu irmão, a minha tendência é ficar quieto, ficar orando e vigiando e falando menos, e no momento certo vir falar. Até eu restaurar esse relacionamento com essa família, meu irmão, ó, gastei muito tempo. E aí você olha para a vida de Moisés. Deus dá uma ordem para Moisés, certa vez, fala assim, fere a rocha. Ele foi lá, feriu a rocha, saiu água. Da outra vez, Deus vira para ele e fala assim, fala a rocha. Só que ele estava tão desgastado, com aquela murmuração, com aquela ladainha, com aquela fala, que ele era o homem mais manso da face da terra, mas numa situação de estresse intenso, em vez de falar a rocha, ele de novo bate na rocha. E você sabe a consequência. Por causa disso, Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, e eu estava orando esses dias e meditando no texto, que Deus vira para ele e fala assim, basta Moisés, basta, não toca mais nesse assunto não, basta, isso é um assunto fechado, você não vai entrar, pronto. Então, meu irmão, nós vamos vigiar, isso é muito importante. Outro ponto extraordinário, meu irmão, é que se você começar a sonhar os sonhos de Deus, a confiar pela fé no mover de Deus, a vigiar contra o inimigo, você está preparando o ambiente dos milagres. Ao longo desses anos, 22 anos, nós experimentamos, oh Deus, milagres extraordinários, curas. Meu irmão, nós experimentamos ressurreição, você acredita num negócio desse? Eu estou pregando no retiro de líderes, meus primeiros 5 minutos, um líder em treinamento lá, tem um infarto fulminante no meio do retiro. Meu Deus, começamos a orar, a clamar a Deus, misericórdia de Deus. Uma mulher que é enfermeira falou assim, o coração dela parou, meu Deus, tem misericórdia. Os irmãos começam a orar, e aquele homem, para honra e glória exclusiva do nosso Deus, ele ressuscitou, meu irmão. Eu já vi pessoas que o rim parou, um dos rins pararam, né? Um rim parou, e os PGMs começaram a orar, e aquele rim da noite para o dia voltar a funcionar, e o médico falou assim, nunca vi coisa semelhante como essa em tantos anos. O nefrologista nunca viu um negócio desse. Eu nunca vi um rim que parou, que foi danificado, que a gente precisa fazer cirurgia para remoção, e antes de fazer a remoção, quando a gente vai ver aquele rim volta a funcionar. Então, meu irmão, o PGM, quando ele anda na dimensão do espírito, ele anda na dimensão dos milagres. Outra coisa muito importante é que nós precisamos trabalhar em equipe, delegar, entregar, possibilitar, meu irmão, que mais e mais pessoas estejam envolvidas no processo. Os PGMs que eu vi, que mais multiplicaram, foram aqueles que mais pessoas trabalhavam. E muitas vezes o líder é tentado a fazer tudo, a liderar, a facilitar o estudo, a liderar o louvor, a ficar mandando mensagem toda hora. Meu irmão, delegue. O grande segredo é você fazer o mínimo possível. Então, eu vejo assim que nós tínhamos um PGM aqui, que geralmente os nossos estudos, os roteiros que vamos para os PGM, são 3 a 4 tópicos. O que ele pegava? Para cada tópico, ele colocava um membro para facilitar. Aí aqueles membros, mas o Edson, eu não sei nem facilitar isso aí. Leia, meu irmão, você pode ler e comentar aquilo que está ali, ou responder a pergunta. Leia e responder a pergunta, eu faço. E assim, meu irmão, muitas e muitas pessoas foram, naquele PGM, foram ter a oportunidade de facilitar o estudo, simplesmente por ler e responder a pergunta. Então, meu irmão, o grande segredo, os grandes líderes que avançam são aqueles líderes que descentralizam,
que acreditam nos improváveis, que trabalham em equipe, que ele não quer fazer todas as atribuições, mas ele quer delegar as suas atribuições. Outra coisa muito importante da liderança é investir tempo com os membros. Há um grande erro, meu irmão. Quantos minutos eu tenho ainda, Fabrício, para a gente, antes de entrar para as perguntas? Eu tenho o tempo que o senhor precisar. Eu acho que todos queridão, os irmãos são favoráveis. Não, mas vamos firmes, nós estamos sendo abençoados demais, pastor William. Vamos firmes. Mas até que horas, mais ou menos? Nós temos ido até 9h30, 9h40. Vamos firme. Muitas vezes, irmãos, eu quero compartilhar uma coisa que foi um divisor de águas na minha vida. Eu recebi um outro amigo na igreja, e aí eu encaminhei para um dos melhores PGMs nossos, e aí depois eu sempre peço feedback. Eu falei, meu amigo, você gostou daquele PGM? Ele falou assim, William, olha, o louvor é muito bom, a palavra é muito boa, mas eu não vou ficar lá. Aí me deu um nó na cabeça. Se você gostou da palavra, você gostou do louvor, gostou do ambiente, mas por que você não vai ficar lá? Então, William, na hora que terminou a reunião, começaram ali os comes e bebes, salgadinhos ali, as pessoas até nos davam atenção, mas não senti que eu fazia parte daquele grupo, não senti da família. Eu pedi perdão para ele, falei assim, me dá mais uma oportunidade. Aí cheguei para um outro líder e contei toda a história para ele, eu falei, Euclide, cuida dele. E aí, meu irmão, ele foi visitar o PGM, o outro PGM do Clidenor, e aí, meu irmão, ele volta na outra semana e eu peço feedback. Eu falei, e aí, Francisco, como é que foi o segundo PGM? Ele falou, olha, William, o outro PGM, o louvor era melhor, o estudo era melhor, o ambiente era melhor, mas eu quero ficar nesse. Aí me deu um nó na cabeça. Literalmente, Fabrício. Eu falei, mas como? Por que ele não quer ficar no PGM, que o estudo é melhor, o louvor é melhor, o ambiente é melhor, e ele quer ficar no outro? Eu falei, mas por que você quer ficar no outro? Rapaz, quando eu cheguei naquele lugar, as pessoas me amaram. As pessoas me receberam com tanto carinho. Na hora do comes e bebes, todo mundo queria conversar comigo. Durante a semana, eles foram me visitar. Mandaram mensagem, mandaram oração, perguntaram se precisava de alguma coisa. E ali eu entendi, irmãos, que PGM não é só reunião. PGM, meu irmão, envolve antes, durante e depois. E o depois talvez é mais importante do que o durante. Como que nós lidamos com as pessoas, como que nós trabalhamos com as pessoas fora do horário da reunião. E ali ele ficou apaixonado por aquele PGM, e ali eu descobri, a duras penas, os 2 R's da reunião. Quais são os 2 R's da reunião? Do PGM? O R do relacionamento e o R da reunião. O R da reunião, meu irmão, representa de 30% a 40%, mas o R do relacionamento representa 60% a 70% do sucesso do PGM. PGM que vive só do R da reunião vai demorar muito tempo para as coisas acontecerem. O PGM que ali, uma boa reunião, mas entende que relacionamentos fora do horário da reunião é que fazem toda a diferença. Quando você tem relacionamento fora do horário da reunião, aí quando você começa a reunião, meu irmão, ela vira uma extensão dos relacionamentos que já acontecem durante a semana. Então, meu queridão, invista tempo com os membros. Tempo como? Tempo de oração. Vai para o culto, marca de sentar todo mundo junto naquela fileira ali, terminou o culto, vamos comer uma pipoca juntos, vamos bater um tempo, vamos tomar um guaraná juntos, vamos caminhar juntos, vai caminhar com alguém no parque, vai caminhar com alguns. Então, nós precisamos, nesse mundo tão corrido, tão atribulado, criar janelas para que a gente possa investir tempo com a membresia. E ali eu descobri, meu irmão, a duras penas, que não basta investir numa boa reunião, eu preciso ter uma boa reunião, é verdade, mas o R do relacionamento, ele é mais precioso do que o R da reunião.
eu preciso valorizar os visitantes. Na experiência que eu dei agora, o segundo PGM, ele cuidou, ele valorizou aquele PGM, aquele visitante. Aquele primeiro PGM, ele valorizou mais a reunião, ele achava que a reunião era tão boa que o visitante ia ficar. Ilusão, queridão, ilusão. Essa é uma grande ilusão. Não é uma boa reunião, meu irmão, que faz o visitante permanecer no PGM. São os relacionamentos. Uma vez, teve uma multiplicação aqui em casa, que eu chorei muito, porque infelizmente aquele PGM não teve a sabedoria de conversar com as pessoas, e na hora da multiplicação uma amiga foi para um lado e outra amiga foi para outra. E aquela amiga que não ia mais caminhar com a outra em PGM ficou chorando. Eu falei, mas por que vocês não colocam ali para caminhar com a outra? Não, é que a líder entendeu que era melhor, tal. E aí nós perdemos aquela irmã. Então, irmãos, valoriza relacionamentos, principalmente relacionamentos com os nossos visitantes. Outra atribuição muito importante é identificar e desenvolver novos líderes, desenvolver líderes. Esse é o papel principal do líder, é levantar um novo líder. Se você fala assim, William, qual que é a principal atribuição de um líder? O líder como função é levantar um novo líder. Então, meu irmão, invista. Se você vai fazer uma visita, leve pessoas juntamente com você. Se você vai ministrar um estudo, multiplique, fala para aquele líder fazer metade, você fazer outra. Ou seja, vai dando oportunidades a todo momento para a formação de novos líderes. Outra coisa muito importante, você fala assim, William, a reunião não é o ponto mais importante, mas ela é importante. Ela é uma péssima reunião também, ela atrapalha. Eu preciso ter uma reunião saudável, ela não precisa ser uma reunião perfeita, ela precisa ser uma reunião relacional. Então eu preciso me preparar para esse encontro. Se eu vou facilitar o estudo, eu preciso estar ciente do conteúdo. Eu preciso chegar uma meia hora antes daquela reunião começar e começar a orar por aquele lugar, arrumar as cadeiras, preparar o mínimo daquele ambiente para as pessoas ficarem à vontade naquele encontro. Tem uma água aí para as pessoas, como é que vai ter um lanchinho, não vai? O que a gente pode fazer para fazer dessa reunião melhor, não sabendo que a reunião não é a coisa mais importante, mas eu preciso fazer dessa reunião algo que não venha atrapalhar o processo. Eu quero aqui contar uma experiência de ir atrás dos faltantes. Essa aqui marcou minha vida. Eu já era supervisor de um PGM, e um PGM recebeu uma família, eles começaram a ir naquele PGM, e aí, de repente, eles começaram a faltar. E aí o líder ligou lá e falou assim, ô Júnior, quero fazer uma visita para você, cara, tô sentindo falta, foi visitá-lo. E ali eles descobrem que o Júnior estava faltando porque as filhas dele estavam doentes. E as filhas tinham uma doença congênita que em meia hora elas precisavam estar no hospital. E uma daquelas noites, uma das meninas ficou muito doente, e o Júnior, na moto, teve que levar aquela menina para o hospital. Foi muito difícil, no meio da madrugada. E aí o Edson, o líder do PGM, fica sabendo daquela situação, e o PGM, meu irmão, ele resolve comprar um Fusca, comprar um carro. A gente faz uma vaquinha, fomos juntando, até as crianças juntando, nós compramos um Fusquinha, e no dia da reunião nós entregamos para aquela família. Foi uma alegria tão grande, mas o que mais me marcou foi ver aquelas duas gêmeas que estavam ali no banco traseiro pulando, e eu falei, meninas, vocês estão felizes porque vocês ganharam um carro? Aí uma abraça a outra e diz assim, não, tio, nós não estamos felizes porque nós ganhamos um carro. Nós estamos felizes porque se a gente ficar doente agora, nós vamos juntas para o hospital. E tudo isso nasceu porque um líder foi atrás do faltante, foi descobrir a necessidade. E isso faz muita diferença, meu irmão. Se você perceber que alguém está faltando, ele está faltando por algum motivo. E quando você vai atrás e demonstra interesse genuíno por essa pessoa, as pessoas são marcadas. E esse casal, essa família que nós tivemos a oportunidade de ofertar um carro para eles, um Fusquinha, hoje eles são líderes de excelência na igreja. Então as pessoas, elas são impactadas quando nós vamos atrás, demonstrando amor genuíno pela vida das pessoas. A multiplicação da liderança é um processo muito legal, é fantástico. Acredito que amanhã vocês vão trabalhar especificamente esse tema, né, Fabrício? Multiplicando a liderança. E assim, eu quero ser bem objetivo, porque amanhã vocês vão estar falando especificamente, mas multiplicar a liderança, ela começa sempre
em Deus. Deus não escolhe homens, os líderes, segundo o coração, segundo a aparência, mas segundo o coração. Então nós devemos buscar a orientação de Deus para que Deus mostre quem são os nossos novos líderes. Veja como cada pessoa, cada ali um líder em potencial. Nem todos vão liderar, irmãos, essa é a verdade. Mas você deve enxergar potencial em todos eles. Todos eles podem um dia ser líder. Se todos vão liderar, eu acho que não. Mas nós precisamos olhar com cada um com potencial. Não seja precipitado, às vezes um novo batizado, alguém que não tem muita experiência, ainda não pode chegar na liderança, mas vai chegar a hora dele. E envolva a liderança ministério, ou seja, coloque cada vez mais pessoas para fazer várias etapas, vários momentos no decorrer da reunião. Coloque pessoas para cuidar de outras pessoas. Coloque intercessores. Levante pessoas para ficar fazendo boas-vindas. Levante pessoas para ministrar o louvor. Eu não sei tocar um violão, mas ele sabe pegar lá um celular e ligar e ministrar o louvor. Então nós precisamos envolver mais e mais pessoas na liderança do ministério. Seja transparente, abra o seu coração, diga para eles aquilo que vocês esperem, considere o coração das pessoas. Deus não olha segundo a aparência, mas segundo o coração. Envie pessoas para o treinamento, como hoje aqui, esse treinamento que a Hope está fazendo. Se tiver outro, traga novas pessoas para os futuros treinamentos, não perca essas oportunidades, prepare pessoas para serem seu auxiliar. E reforçando essa frase que está no livro do Tunala, que o maior desafio do líder do PGM não é multiplicar o grupo, mas formar um novo líder. Sonhe em formar um novo líder, pois só assim poderá experimentar a verdadeira liderança discipuladora. Eu sei que alguns aqui ainda não são líderes, e ele pode estar perguntando assim, como é que eu posso me tornar um líder? Como é que você pode se tornar um líder, meu irmão? Primeira coisa, seja discipulado, ou acrescentando, aperfeiçoando talvez essa frase, seja um discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, fiel a Jesus, disponível para ser discipulado, é o primeiro passo para você querer se tornar um líder. Participe ativamente no PGM, se coloque à disposição, procure seu líder, veja o que está sendo necessário fazer naquele PGM, se coloque na brecha naquilo que possa ser feito, ajudando no PGM em todas as áreas. E concluindo o treinamento de líder, aqui na nossa igreja, os líderes de PGM, antes de chegarem, os líderes em treinamento que aspiram a ser líderes de PGM, eles precisam concluir o treinamento que nós temos, tanto online como no presencial. E aqui surge uma pergunta muito importante, né? Na sua opinião, quais são as principais características de um bom líder de PGM? E a segunda pergunta, comente entre vocês o que você entendeu, o desafio da frase, né? Comente o que você entendeu dessa frase. O maior desafio do líder de PGM não é multiplicar o grupo, mas formar um novo líder. Eu quero finalizar isso aqui, meu irmão. Você que é líder ou está num projeto aí para ser um novo líder, eu estou trabalhando com PGMs há 22 anos. Foram talvez os 22 melhores anos da minha vida, de experiências que marcaram a minha vida. Chorei bastante, tive muitos embates, muitas lutas, mas tudo isso, meu irmão, não se compara com aquilo que Deus tem feito nos últimos anos, do mover das famílias salvas, das vidas restauradas, dos casamentos restaurados. Então, quero desafiar você, meu querido, a falar, Deus, se você não é líder ainda nessa noite, fala, Pai, entrega, meu irmão, entrega a sua vida para Ele. Meu irmão, que nessa noite você venha responder como Isaías, que Isaías disse, eis-me aqui, me envia para essa liderança, me envia, se você já é um líder, permaneça firme, não existe líder perfeito, não existe PGMs perfeitos, existe líderes saudáveis e PGMs saudáveis. Deus não espera que você seja um líder perfeito, Deus não espera que você seja um líder que acerte tudo, Deus espera que você tenha um coração voltado para Ele, um coração voltado para as pessoas, um coração, meu irmão, que quer amar e cuidar as pessoas. Se você, meu irmão, tem essa disponibilidade, o Espírito Santo vai te capacitando no meio da caminhada. Que alegria estar ministrando para essa igreja tão especial. Meu sonho, quando eu vejo aquelas cartas do apóstolo Paulo, eu não vejo a hora, estou com saudade. Eu não vejo a hora de estar com vocês aí da Hope
no mês de setembro. Estou contando os dias, né, para estar aí com vocês, para que possamos abençoar uns aos outros. E estou aberto aí para algumas perguntas. E se a gente não sabe a resposta, meu irmão, tem o pastor Fabrício. E se o pastor Fabrício não saber a resposta, aí pertinho da sua casa deve ter um posto Ipiranga, porque lá no posto Ipiranga, meu irmão, tudo que a gente não sabe, pergunta lá no posto Ipiranga que eles vão ter a resposta. Uau! Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que noite extraordinária, que semana, meus irmãos. Estamos tomando direto na veia, né? Assim, aquelas doses cavalares aí essa semana e crescendo. Pastor William, muito obrigado, sobremaneira. Vamos ter agora esse tempo de perguntas, mas já está certo, setembro a gente vai estar te esperando aqui para o encontro presencial, em nome de Jesus, né? Que alegria a gente poder crescer nesse tempo e ser abençoado, né? A gente tem aprendido e quanto nós precisamos ao ouvir, quanto a gente precisa melhorar, quanto a gente precisa construir, desenvolver, mas como é bom a gente poder ouvir e crescer. E você que tem a sua pergunta, eu queria que você pudesse colocar no chat aí, ou levantar a sua mão. Esse é um tempo oportuno, você que deseja, neste momento, fazer a sua pergunta, né? Porque é a oportunidade que a gente tem para esclarecer, né? Esse processo todo, que tem sido tão abençoador. Então, você que está conosco, que já tem alguma pergunta, se você puder colocar aí no chat, vai ser muito bom, para que a gente possa, apesar de, acho que foi tão claro, né? Acho que a coisa foi tão esclarecedora que talvez tenhamos poucas perguntas nessa noite, mas se você tem alguma pergunta, eu gostaria que você pudesse, ou um comentário, né, do que foi para você essa experiência, talvez ontem você liderou pela primeira vez também, como foi essa sua experiência, alguém que deseja falar um pouquinho nesta noite, que deseja partilhar. Aleph, abre o microfone, filho. Pastor, que alegria, que alegria. Fala só um pouquinho mais alto para todo mundo te ouvir. Que alegria, muito bom participar de um treinamento como esse. Poucas pessoas que eu vi até hoje que tem uma empolgação como a do pastor William, muito bom. Acho que esse deve ser também um dos requisitos de alguém que deseja ser um líder, né? Ter essa empolgação de ver a obra de Deus avançando, as coisas de Deus avançando, né? Eu tenho sonhado com isso, em um dia poder ser um líder nesse sentido, né? E eu acho que eu precisava desse treinamento para poder entender um pouco sobre algumas características, por exemplo, de um líder, né? Aquilo que um líder precisa ser para poder estar na posição de líder um dia e ser um bom líder, né? Então, a minha pergunta é uma pergunta bem simples, né? Mas é errado, pastor, antes de começar um PGM, já ter no coração o sonho, o desejo de ver aquele negócio grande, pessoas sendo alcançadas por meio daquilo? Ô, meu querido, é o Aleph? É isso mesmo? Aleph, Bet. Meu queridão. Rapaz, isso o próprio Deus está colocando isso no teu coração. O desejo de você ganhar vidas para Ele. Não tenha dúvida nenhuma, que a vontade do Senhor, quando a grande comissão é fazer discípulos de todas as nações. Então, o nosso sonho é fazermos relacionamentos discipuladores e PGMs em todas as nações. E que o negócio cresça. E não é problema nenhum, meu irmão, sonhar em crescer para Ele, para a glória dele. Agora, se eu estou interessado em criar um reino pessoal, aí tem problema, entendeu? Se eu quero fazer algo grande, para que as pessoas olhem assim e falem assim, olha como o William está crescendo, olha como a primeira... Aí, meu irmão, aí é muito pequeno. Agora, se você sonhar em fazer grandes coisas para Deus, eu tenho um amigo meu, poeta, que ele diz o seguinte, né?
Fazer grandes coisas para Deus é tentar grandes coisas para Deus. Fazer grandes coisas para Deus é tentar grandes coisas para Deus. Então, meu irmão, se você quer fazer coisas para Deus, faça grande mesmo. E transfira para Ele toda a glória. E quando o negócio for muito grande, você venha lembrar daquela frase que Deus me disse: foi a mão poderosa do Senhor que fez todas essas coisas, para a glória exclusiva dele, entendeu? Então, nosso sonho não é só a nossa igreja cresça, nosso sonho é que todas as igrejas cresçam, que todas as igrejas multipliquem PGM. Nosso sonho é que todo domingo ou todo mês tenha batismo de todas as igrejas. O reino é dele. Então, isso que me faz sair amanhã cedo, né, bem cedo, para pregar em São Paulo, para ir na Hope, para Imperatriz na outra semana, depois voltar para Minas Gerais, depois ir em Paulínia, depois ir no Rio de Janeiro. Esse sonho de ver a igreja dele crescer. Fazer a igreja dele, não a minha igreja. Eu não tenho igreja só tem um dono da igreja, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos colocar nossa vida totalmente nas mãos dele, porque ele mesmo disse, né, que nós devemos dar muitos frutos. Então, biblicamente, no Evangelho de João, nós somos chamados a dar muitos frutos. Então, Deus, eu não posso dar fruto, eu sou simplesmente instrumento. É o Senhor que pode dar muito fruto. Então, eis-nos aqui, usa-nos. Amém, pastor. Obrigado por transmitir essa empolgação. Glória a Deus, meus irmãos. Mais alguma pergunta? Esse é o tempo oportuno, nós já estamos com a nossa hora um pouquinho avançada, mas eu quero aqui colocar as telinhas. Eu queria que se abrisse aí a sua telinha, você que está conosco, né, está com a telinha fechada, queria que você pudesse abrir a sua tela. Esse ano aqui na nossa igreja, pastor William, é o ano que nós temos por temática, o ano da maturidade. E a gente está buscando maturidade em todos os sentidos, né? Porque esse processo de uma igreja em grupos pequenos serão muitos anos para que ela possa amadurecer e aprender. Mas todo esse processo de maturação, de maturidade, ele vai passar por capacitação, por treinamento, por erro, por acerto, começar, recomeçar, vai e vem. Isso é uma vida, né? Quando imagino que o irmão olha hoje para trás, depois de tantos anos, né, poder enxergar a partir de erros, de acertos, e glorificar a questão não é o final, mas é o processo, né? O processo é que a gente vai sendo moldado, a gente vai amadurecendo. E eu pedi para a turma abrir aí as janelinhas, que o senhor vai vendo que a maioria nós temos aí são casais, né, que estão à frente dos pequenos grupos. Alguns irmãos mandaram mensagem aqui que estão sem energia, por isso que não conseguiram acessar. E nessa tela tão linda que o senhor está vendo aí, pastor William, nós temos alguns pastores que estão conosco, o pastor Lula lá na Bahia, o pastor Elias aqui no Distrito Federal, o pastor Joaquim, que é o nosso executivo da Ordem dos Pastores aqui, que é uma bênção tê-lo conosco. Também o pastor Ricardo é um amigo precioso que eu tenho lá de Catu, está aqui conosco também. O senhor vai lá em Catu, pastor William, conhecer lá a turma do pastor Ricardo, né? E irmãos de outras igrejas também, como o Edneiser e meu querido irmão, cadê ele? Deixa eu achá-lo aqui, lá da igreja do Nayan. O Elmo, isso mesmo. O Edneiser e o Elmo estão aqui com a gente, os demais todos são da Hope. Isso, já Valdemir também está com a gente, e a gente quer louvar a Deus por essa oportunidade.